Olá, estamos ao vivo, mais uma vez, mais uma noite, 7 minutos com Deus. Deus abençoe, Deus seja louvado, graças a Deus, né? Estava contando as horas, contando os minutos, a gente fica com aquela ansiedade, aquele desejo, aquela vontade já de estar no ar, estar conectado com você, você com 7 minutos com Deus, 7 minutos com Deus com você. Louvado seja Deus. Então nesta noite nós estamos aqui mais uma vez para fazer aquilo que Deus determina que nós façamos. Estamos aqui para te abençoar. Sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E Deus vai te abençoar nesta noite. Deus vai nos abençoar porque Ele é bom. Louvamos a Deus. Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo não é um tesouro para ser escondido, mas sim um presente para ser dividido. E é isso que nós estamos fazendo, dividindo o reino de Deus com você, difundindo, anunciando, fomentando o reino de Deus, né? A palavra do Senhor, essa live, os 7 minutos com Deus, chega onde você está, Ele lhe encontra, Ele lhe acha onde você está, e é isso que nós queremos, e louvamos a Deus porque tem alcançado os objetivos, né? E o objetivo é esse, desta live, dos 7 minutos com Deus, é te abençoar, é levar a palavra de Deus, é orar por você, é pregar a palavra de Deus, é instruir você no reino de Deus, inserir você no reino de Deus. Então, muito obrigado, você já pode, quero ver aquelas estrelinhas subindo, você já pode deixar o teu legal aí e dar também aquele ok. Você sabia que através da sua manifestação, quando você fala algo, é que nós tiramos o seu nome para escrever aqui, colocar no livro da oração? E também através, quando você se manifesta aí, logo depois a gente procura o seu nome e manda aqueles alô para 20 pessoas, né? Então é por isso que é bom você se manifestar, é por isso que é bom você dar aquele, né? Que é legal, por isso que é bom você deixar uma mensagem, deixar algo escrito para que nós possamos identificar você. E eu quero já entrar na palavra de Deus nesta noite. E a palavra do Senhor, eu vou lá para o livro do profeta Isaías. Graças a Deus, o livro do profeta Isaías, esse profeta tão abençoado, um profeta messiânico, que tanto profetizou sobre a vida de Cristo. Isaías capítulo 1, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: Vinde e conversamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Vou aproveitar, vou ler o 19. Se quiseres e me deres ouvidos, comerei o bem desta terra, diz a palavra do Senhor. Meu amado, louvado seja Deus, a palavra do Senhor começa dizendo, esse texto que nós lemos, vinde e conversamos. Isso é o Senhor chamando. Vinde e conversamos. O Senhor te chama para que tenha um diálogo a respeito, glória a Deus, de pecados, né? Pecados. E eu quero falar, já desde já, vocês sabiam que são 3 coisas que metem medo do homem, que metem terror no homem? São 3 coisas que o homem não quer nem ouvir falar e quer distância. É o pecado, o diabo e a morte. Essas 3 coisas o homem detesta. Mas antes nós já vamos falar um pouco sobre isso, essas 3 coisas. Mas eu quero me aprofundar mais um pouco aqui na palavra do Senhor. Vinde e conversamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que os teus pecados sejam, por mais grande que sejam, por mais volumoso que você ache que é, por mais culpa que você acha que tenha, por mais que você se acha que não tem jeito, muitas vezes nós achamos que a culpa que está em nós já nos leva diretamente para o inferno, já nos leva diretamente, já não tem mais jeito, nós já estamos condenados, para nós já foi, já acabou. Então só resta esperar o dia do julgamento, porque para nós não tem mais jeito. Certa vez uma pessoa chegou para mim e perguntou, e falou o nome de uma pessoa que é muito conhecida na cidade, no estado do Piauí. Ele disse, para essa pessoa tem jeito, e citou algumas coisas que essa pessoa tinha feito. Ele disse, para esse aí não tem jeito. E eu disse para ele, bom, tu me fez uma pergunta se tem jeito. Eu te pergunto, qual é a que pesa mais? Quem é que tem mais poder que você acha? É Deus ou é o diabo? Ele disse, é Deus. Eu digo, olha, pois tudo que o inimigo fez,
todo pecado que a pessoa tenha cometido, por mais culpa que ele se acha que tenha, e por mais que as pessoas, a sociedade, venha culpar e dizer que não tem jeito, mas tem o perdão de Deus. Tem o perdão de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: vinde e conversamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Amém? Então tem jeito para o pecado. Mas voltando agora, falando das três coisas que o homem detesta: o pecado, né? O diabo e a morte. Nós sabemos que o apóstolo Paulo se refere ao diabo como o homem do pecado. Quem gerou o pecado, quem é o fabricante do pecado, o autor do pecado, é Satanás, é o diabo. Então veja bem, às vezes as pessoas acham e tem medo do pecado, ele acha que o pecado é o fim de todas as coisas, mas eu quero dizer para você, nem é o pecado, nem é o diabo e nem a morte que destrói o homem. Nem é o pecado, nem a morte e nem o diabo que destrói o homem. Vamos falar logo do pecado. Veja bem, o pecado, se tem o pecado, mas tem um remédio para o pecado, que é o perdão de Deus. É a misericórdia de Deus. Então, mesmo que o diabo sendo o autor, ele é autor do pecado, e o pecado é que gera morte, mas veja bem, mesmo assim, se nós chegarmos para o Senhor e confessar os nossos pecados para Cristo, Ele tem poder para perdoar. Jesus Cristo tem pecado para perdoar todos os pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos as nossas iniquidades, e nós sabemos que reconhecemos que somos pecadores, e dentro de nós vem um sentimento de arrependimento pelo que fizemos, e nós chegamos ao Senhor e pedimos misericórdia da parte de Deus, certamente esse Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele entra com a sua, ou seja, com a providência chamado perdão. Perdão. Então não é o pecado que destrói o homem, porque se tem um pecado, tem um perdão, tem um remédio para o pecado, que é o perdão da parte de Deus, e Cristo Jesus é o autor da salvação e o autor do perdão, e o inimigo é o autor do pecado. Mas o inimigo é menor do que Cristo. E mesmo o inimigo fazendo com que a pessoa cometa pecado e venha ser autor e venha ser infrator das coisas de Deus e tendo cometido pecado, mesmo assim, quando ele chega diante de Deus, reconhecendo que é um pecador e reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus, Cristo Jesus nos perdoa. Cristo Jesus nos perdoa. E quando nós falamos da morte? Quando nós falamos da morte? Às vezes as pessoas acham que a morte é o fim. A morte é o fim para aqueles que não têm Cristo. Mas é o começo. A Bíblia diz lá no Salmo 116, versículo 15, diz que o Senhor se agrada na morte dos seus santos. E quando Lázaro estava morto, que Maria chegou mais a Marta, a sua irmã, e falaram que ele estava morto, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está em mim, mesmo morto, viverá. Mesmo morto, viverá. Se tem a morte, mas tem Jesus Cristo que ressuscita da morte. Então Jesus Cristo é maior do que a morte. Então tem jeito e tem remédio para o pecado, e tem também jeito e remédio para a morte. E o diabo? O diabo é o autor do pecado, e o pecado é que gera morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sendo assim, o diabo é o pai do pecado, o pecado é o pai da morte, né? O pecado é filho do diabo, e a morte, filho do pecado, sendo neto do diabo. Então, meus amados irmãos, o que nós entendemos com isso? Não é a morte, não é o pecado que destrói o homem, e nem é o pecado. E o diabo? O diabo, Jesus Cristo já venceu ele. Ele diz, está escrito lá no livro de Apocalipse, disse: eu vi o Satanás descer do céu como um raio. Jesus Cristo venceu o diabo lá no céu. Jesus Cristo, por 3 vezes se encontraram aqui na terra. Jesus Cristo venceu ele na terra. E lá na casa do próprio Satanás, Jesus toma a chave do inferno da mão de Satanás. Então Jesus Cristo vence Satanás. Jesus Cristo vence essa família. Pai, que é o diabo, o pecado, que é o filho, e a neta, que é a morte. Jesus Cristo vence essa família maligna. Você está entendendo?
Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vence essa família. Satanás, o pecado, o diabo, filho do diabo, que é o pecado, e a morte, filha do pecado. Pois a Bíblia diz, repetindo, o salário do pecado é a morte. Mas o que nós entendemos com isso? Mas quando nós falamos que não é a morte, que não é o pecado, que não é a morte, nem o diabo que destrói o homem, então o que é que destrói o homem? O que destrói o homem, meus amados irmãos, é a ignorância. Quando ele diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Quando ele declara a sua sentença, que diz, eu nasci nesta, eu vivo nesta e vou morrer nesta. Então, o que é que Deus pode fazer? Mais nada. Ele vai morrer na sua ignorância, porque ele não abriu brecha para Cristo trabalhar. Porque Jesus Cristo é mudança. Jesus Cristo é mudança. Quem tem Cristo, muda. Ou seja, quem vive em Cristo, ele tem de mudar, porque Jesus Cristo é a mudança. Louvamos a Deus por isto. Então, quando a pessoa admite que ele não pode, que ele não quer mudar, porque ele já viveu assim, e ele já continua assim, e ele quer morrer nesta, então ele morre dentro das suas ignorâncias. Certa vez eu estava no consultório com um certo médico, e ele, pregando para ele, disse, aí tinha uma moça limpando lá a vidraça, ele disse, tá aí, vai para a igreja dele, dos crentes. Ela disse, eu não vou para a igreja dos crentes não, porque se fosse para mim ser crente, eu tinha nascido crente. Se fosse para mim ser evangélico, eu tinha nascido evangélico. Eu digo, a senhora trabalha aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui há 2 anos. Então a senhora tem que deixar. A senhora nasceu trabalhando aqui. A senhora é casada? Sou. Então a senhora não pode ser casada. A senhora nasceu casada. Você tem filho? Tem. Então está errado. A senhora não podia ter filho. A senhora não nasceu tendo filho. Então veja bem, isso é uma forma de ignorância, como diz a palavra. Porque a maior ignorância não é não saber ler. A maior ignorância é não conhecer o evangelho de Cristo e não conhecer a palavra do Senhor. O que diz o Senhor nesse versículo mais embaixo, que é o 19? Diz, se quiseres e me der ouvido, comerei o bem desta terra. Mas, porém, se recusarem e forem rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o que nós precisamos é dar ouvido à palavra do Senhor. Nós sabemos, graças a Deus, que Cristo Jesus é quem nos justifica. Cristo Jesus é quem nos justifica. É Ele, glória a Deus, a missão dele é esta, de justificar, de lavar com seu sangue. Ele nos comprou com seu sangue e Ele nos lava com seu sangue, Ele nos purifica. Glória a Deus por isto. E Ele disse, voltando para o texto, Ele diz, vinde e conversamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão branco como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Cristo Jesus transforma. Cristo Jesus faz da velha pessoa uma nova pessoa. Cristo Jesus faz do velho homem um novo homem. Cristo Jesus faz de uma velha mulher uma nova mulher. É por isso que o Senhor disse para Nicodemo no livro de João capítulo 3, tu tens de nascer de novo. Quem nasce de novo se torna novo. Quem nasce se torna novo. Quem acabou de nascer, ou é recém-nascido, não é velho, é novo. E é por isso que o Senhor manda que nós devemos nascer de novo. Ele disse isso para Nicodemos, quando ele esteve nessa terra. O Nicodemos cheio do seu conhecimento, o Nicodemos cheio da sua cultura, o Nicodemos cheio da sua religião, mas não entendia o reino de Deus, não compreendia o que é ser nascer de novo. E ele disse, mas como pode isso acontecer se eu já sou velho, eu tenho de recolher, regredir, eu tenho de retroceder e voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? E Jesus Cristo diz, quem é carne se inclina para a carne, e quem é espírito se inclina para o espírito. Importa como nasça da água e do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse chamado do Senhor é grande. Esse chamado do Senhor é para nós. Ele disse, vinde e conversamos. Conversamos o quê? Conversamos com Deus. Nós, na qualidade de filho, Ele como nosso Pai, nós temos algo para falar com Ele, nós temos algo para conversar com Ele, durante essa vida que nós levamos, durante esses anos e essa caminhada que nós temos, esse caminho que nós trilhamos, nós passamos e vimos, e entendemos e vivemos com muitas coisas nesta terra, e temos muitos assuntos para falar com Deus. E muitas vezes nós falamos com Deus só para pedir. Muitas vezes nós falamos com Deus uma história ou outra, mas esquecemos de tocar na realidade. Esquecemos, como diz o velho ditado, esquecemos de colocar o dedo na ferida. Porque muitas vezes nós temos vergonha até de falar daquilo que nós fazemos, daquilo que fizemos um dia, ou daquilo que estamos fazendo, ou daquilo que nós somos. Às vezes nós temos vergonha de falar para Deus. E sabemos que estamos culpados, tem algo dentro de nós que não está bom, mas temos vergonha de falar. Mas o Senhor, nesse convite aqui, Ele diz, vinde
e conversamos, diz o Senhor. Se os teus pecados são grandes, se os teus pecados são como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Louvado seja Deus. Se os teus pecados, tu acha que está condenado, tu acha que para ti não tem mais jeito, tu acha que para ti não tem mais solução, tu quando vai deitar, tu faz uma reflexão da vida e tu começa a te condenar, e tu começa a te culpar pelas coisas que tu pensou, pelaquilo que está dentro do teu coração, pelaquilo que tu vive, pelaquilo que tu vê, pelas obras das tuas mãos. Então, muitas vezes nós nos condenamos, às vezes é por nós mesmos, não precisa os outros condenar, às vezes nós nos julgamos a nós mesmos. Ô meu filho, eu te digo nessa noite, o Senhor diz, vinde e conversamos. Vinde e conversamos. Nós temos algo para falar com Deus, e Deus quer nos ouvir. Deus quer nos ouvir. Quem é o pai que não gosta de ouvir o filho? Quem é o pai que não tem tempo para ouvir o filho? E quem é o filho que não tem algo para falar com o pai? Quem é o filho que não tem algo para falar com o pai? Que filhos somos nós que não temos algo ou temos vergonha de conversar com o pai? Afinal de contas, eu quero te dizer uma coisa. Como é que nós estamos arrumando as malas para morar com o pai se temos vergonha dele? Como é que nós estamos arrumando as malas para morar com Deus se temos medo de Deus? A Bíblia diz que nós não devemos ter medo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter temor do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ter temor do Senhor. Então nós não vamos morar com alguém que temos medo. Nós não vamos morar com alguém que temos vergonha de falar com ele. Não, amado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te chama e diz, vinde e vamos conversar. Vamos conversar como filho. Vamos conversar como pai. Vamos conversar. Você tem algo para falar? E eu quero te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer nos ouvir. Às vezes nós falamos, falta tempo. E quando vamos orar, nós oramos, eu costumo dizer, nós oramos, ou pecamos, ou fazemos coisa no varejo, e todo dia, toda hora, a gente pensa uma coisa, eu falo que não é certo, ou vivemos de uma forma que achamos que não é certo, mas quando vamos orar, nós passamos um dia pecando no varejo, mas vamos pedir perdão, pede no atacado. Senhor, já deita na cama, Pai, me perdoa todos os meus pecados. Pai, me abençoa hoje e amanhã, e tudo que eu vou fazer. Ele não tem tempo. Ele leva a vida no varejo, mas quando vai falar com Deus, ele quer resolver no atacado. E isso muitas vezes é a nossa falha. Isso muitas vezes é por aí, ou não é por aí, que nós devemos seguir. Nós precisamos ter e reconhecer que nós precisamos conversar com esse Pai chamado Deus. Amém? Nós precisamos conversar com esse Pai que está no céu, porque só Ele nos entende. Porque só Ele tem tempo para nos ouvir. Ele diz, glória a Deus por isto. Vinde e conversamos. E esse chamado, ainda hoje, ele está de pé. O Senhor te chama. Tira tempo para falar com Deus. Tira tempo. Você tem tempo para tantas coisas. E o Senhor te chama, vinde e vamos conversar. Antes que seja tarde demais. Porque você tem de fazer o que você fez, o que nós fizemos, ou o que estamos fazendo, nós temos de resolver por aqui. Porque quando nós chegamos lá, nós não temos mais tempo para justificar, nós não temos mais tempo para pecar, nós não temos mais tempo para pedir perdão. Não. Tudo vai ser feito por aqui. Jesus Cristo, quando veio, ele nos ensinou. É tão tal que ele não esperou nós ir logo. Ele primeiramente veio e nos ensinou como é que nós devemos fazer. Nos ensina como é que nós devemos fazer. Ele chega, louvado seja Deus, e fala. E espera um dia nós estar lá. Mas sem desculpa. Né? Sem a nossa desculpa. Cada um sem as nossas razões. Né? Não adianta pedir perdão lá. Não. Não adianta ter desculpa lá. Não. Tudo tem que ser feito por aqui. O perdão, se nós cometemos erros, tem de ser consertado aqui. Tudo tem de ser feito por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. E ele diz, se quiserdes comerei, se quiserdes e me der ouvido, comerei o bem desta terra. O bem desta terra. Nós estamos falando aqui do alimento sólido, do alimento, ou seja, da terra, produzido da terra.
Nós estamos falando do alimento. Ele disse, se me der ouvido, comereis o melhor desta terra. O que é que nós devemos comer? O que é que tem melhor desta terra para nos dar? O que é que esse mundo tem desta terra para nos dar? O que é que desta terra tem para nos dar? A palavra de Deus. O melhor desta terra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Certa vez Jesus Cristo estava com seus discípulos. E o discípulo disse, mestre, esse alimento, há dias que tu não come. E ele disse, eu já me alimento, eu tenho comida, eu tenho me alimentado. E o discípulo disse, que história é essa? Será que alguém trouxeram comida e ele comeu aí sem nós ver ou sem alguém saber? Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e pregar a palavra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra que é o nosso alimento. É o melhor desta terra, é a palavra de Deus. Para o nosso espírito, para a nossa alma. O que alimenta a alma do homem, o espírito do homem, é a palavra de Deus. Esse é o alimento que nos leva ao céu. Esse é o alimento que nos coloca de pé, espiritualmente falando. É a palavra de Deus. Esse é o alimento para o meu espírito, para o teu espírito. Esse é o alimento que nos fortalece. Esse é o alimento que nos dá prazer. E aí entra aquilo que o Senhor Jesus diz, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus come a palavra de Deus. Quem é de Deus se alimenta da palavra de Deus. Quem é de Deus se fortalece da palavra de Deus. Esse é o alimento que nos coloca de pé. Esse é o alimento que nos fortalece. Esse é o alimento que nos leva a caminhar sem desviar, sem afastar, sem recuar, sem retroceder. Esse é o alimento que faz nós caminhar. Louvado seja Deus, cantando, louvando e glorificando a Deus. Passa o que passar, aconteça o que aconteça, dando glória a Deus, caminhando, dando os aleluia e agradecendo a Deus. Forte na batalha, forte na palavra, forte na fé, forte na esperança, forte na convicção, forte na alegria, forte, louvado seja Deus, diante da palavra de Deus. Por quê? Porque tem se alimentado do melhor desta terra, que é a palavra de Deus. E Jesus disse, passa o céu e a terra, mas esta palavra permanece. Esse alimento, o inimigo tem feito de tudo para colocar, ou seja, o mal nessa palavra. Esta palavra, esse alimento não apodrece. Esse alimento, ele não se danifica. O ferrugem não come. O ladrão não rouba. Esse alimento que Cristo Jesus fez, louvado seja Deus, ela tem um sabor. Ela tem um sabor. Qual é o sabor? Unção. É o Espírito Santo que coloca essa unção. A palavra de Deus lida. A palavra do Senhor foi escrita há mais de 2.000 anos atrás. Louvado seja Deus. No tempo dos profetas do Velho Testamento, há muitos anos atrás. Mas ela continua firme, ela continua alimentando até hoje, ela continua alimentando o novo, o velho, o rico, o preto, o branco, louvado seja Deus, o bonito, o feio, não existe. Para todos que vêm, a palavra do Senhor alimenta. O diabo tem feito de tudo com mentira para enfraquecer, porque ele não te alimenta, o alimento dele é podre, o alimento do diabo é estragado, é a mentira, ou seja, é o engodo, é o engano, é a morte, é a traição. Mas, ou seja, o alimento do Senhor não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é forte. Jesus disse que esse alimento ele trouxe do céu. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra, é por esta palavra, louvado seja Deus, que nos limpa e que nos purifica. E como disse no início da história, no início da pregação, são as três coisas que o homem pensa que destrói ele. É o pecado, é a morte e o diabo. Mas nem o pecado, nem a morte e nem o diabo tem poder para destruir o homem. O que destrói o homem é a sua ignorância, quando ele diz que nasceu assim, assim ele vai morrer. Então, do jeito que ele nasceu, ele arruma toda a sua mala, todo o seu pecado, e ele vai embora com ele. Por quê? Porque não buscou a Cristo, porque não reconheceu a Cristo como o seu pastor, como autor e consumador da salvação do homem. É ele que pode fazer. Louvado seja Deus. Ninguém pode redimir, como diz o Salmo 49, versículo 7. Um irmão não pode redimir outro irmão. Louvado seja Deus. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, todos fizeram obra do Senhor, mas ninguém pôde salvar. Porque só quem pode salvar é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que salva. É Ele que cura. Glória a Deus por isto. Então, amado, não tenha medo de ser condenado, porque Jesus Cristo, louvado seja Deus, é a solução para os nossos problemas. É a solução, louvado seja Deus, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. E ele disse mais, ninguém vai ao céu a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ainda disse mais, sem mim nada podeis fazer. Está entendendo? Então ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E depois ele diz, sem mim nada podeis fazer.
Jesus Cristo é a fonte. Por quê? Porque é o único que veio nesse mundo que não pecou. É o único que veio nesse mundo e a entrada dele, louvado seja Deus, foi diferente. E a saída dele também aqui nesse mundo foi diferente. O que ele fez, ninguém faz. Ninguém se iguala a ele. Ninguém pode ser igual a ele. Ele é o único. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o único. Sou o começo e sou o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. E que Deus te abençoe ricamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Você que colocou seu nome, né? Que entra aí, louvado seja Deus, que pede oração. Nós temos, amado, recebido tantas boas notícias. Eu louvo a Deus porque isso nos encoraja. De pessoas que dizem, pastor, pastora, Deus tem feito maravilha através dessa live, dos 7 minutos com Deus. Deus tem agido tremendamente na minha vida, são grandes coisas. Irmão, se você crê, glória a Deus, isso aqui é para os que crê. Pastor, não crê, mas se você não crê, mas eu creio, e pela minha crença você vai ser abençoado. Você não crê, mas nós cremos. E pela nossa crença, você vai ser abençoado em nome de Jesus. E nós vamos unir a nossa fé agora para abençoar essas pessoas que têm pedido oração, essas pessoas que têm pedido ajuda, essas pessoas que têm pedido que nós intercedemos por eles. E nós vamos interceder, louvado seja Deus. Pai, graça te damos, meu Deus e meu Pai, porque muitas pessoas têm acreditado, meu Pai, nessa live, meu Pai, e sabendo que Deus, através de 7 minutos com Deus, pode fazer sinais, prodígios e maravilha na vida deles. Meu Deus e meu Pai, são muitas pessoas que nesse momento estão esperando. São muitas pessoas que nesse momento estão, meu Pai, esperando por esse momento, ansiosos para receber uma palavra, para receber uma oração, para receber, meu Pai, da parte de Deus, palavra viva, forte e transformadora. Meu Cristo Jesus, eu apresento a vida deste homem, eu apresento a vida desta mulher nas tuas mãos, que seja feito segundo a tua vontade, eu intercedo por ele, nós intercedemos por esta pessoa não está só, esta pessoa não está abandonada, esta pessoa tem, meu Deus e meu Pai, um Deus no céu, meu Deus intercedendo por ela, meu Pai, que nunca esqueceu. Pai, esta doença não tem poder, esse mal, essa macumba, essa feitiçaria, meu Cristo Jesus não tem poder para destruir esse casamento. Meu Deus e meu Pai, esta maldição, esta praga, essa inveja, não tem poder, meu Pai, para lançar por terra, meu Pai, os projetos, os planos desta pessoa. Eu abençoo esta pessoa no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, essa pessoa que tem sofrido, meu Pai, na família, com problema de droga, de separação, meu Deus, de doença, de enfermidade, oh meu Deus, de injustiça, problemas que faltam o pão de cada dia. Eu repreendo, meu Pai, esse mal, esse demônio que tem entrado nesta casa, nesta família. O Senhor te repreende, espírito do diabo, e te corta pela raiz para tu nunca mais brotar. Tu sai desta casa, desta família, tu não tem direito, porque esta pessoa não tem nada contigo, tu não tem nada com esta família é de Deus, esta família pertence a Deus, esta família foi chamada, esta família, meu Deus e meu Pai, é plano de Deus e projeto de Deus. E esse mal não tem poder, esse demônio não tem autoridade de tocar nesta casa e nesta família. Em nome de Jesus eu declaro abençoados, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, Pai. Nesse momento eu quero ungir e consagrar esta água. E declaro, meu Pai, esta água ungido, não só esta, mas as outras, que as pessoas estão na sua casa, esperando, meu Pai, com o seu copo com água, sua vasilha com água, para ser ungida e consagrada. Meu Deus, aqui não é uma simpatia. Aqui não é coisa, meu Pai, ensinada por homem. Mas nós estamos ungindo, apresentando e consagrando esta água que esta pessoa, sim, meu Pai, nesse momento, encontra esta água na sua mão, em algum lugar para ser ungida e consagrado. Nós declaramos ungido, consagrado e abençoada em nome de Jesus. Toma esta água em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Quero te dizer e quero te convidar daquilo que nós falamos ontem. Segunda-feira próxima agora, nós vamos começar uma corrente muito forte aqui nesta live. 7 minutos com Deus, né?
pregando durante 7 segunda-feiras. Nós estaremos falando, louvado seja Deus, das 7 casas que Jesus entrou. 7 casas que Jesus entrou. Então nós estaremos falando durante essas segundas-feiras que vão vindo futuramente, nós estaremos falando daquilo que Jesus fez. Daquilo que aconteceu nas casas, nas 7 casas que Jesus entrou. E o que é que você vai fazer? Eu te convido para nós entrar nesta corrente. O propósito é para abençoar você, abençoar a sua casa e abençoar aqueles que você queira e deseja que seja abençoado. Você vai pegar um papel e escrever o nome de 6 pessoas e coloca a tua casa também. Você coloca 6 casas que você sabe, parente, amigo e quem quer que seja. Você sabe quem é essa pessoa. Coloca essa pessoa, essa casa, essa família está passando por problema. Você sabe que as coisas ruins estão acontecendo lá. Quer mudar, mas não pode, não tem como ajudar. Nós vamos trabalhar sobre isso em nome de Jesus. O que vai acontecer? Você escreve o nome de 6 casas, coloca o nome da sua família também. E segunda-feira nós estaremos orando e pregando sobre a casa que Jesus entrou. Ele vai entrar nesta casa, ele vai entrar na tua casa, ele vai te abençoar. Pois lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, está escrito o seguinte: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. O que Jesus fez no passado, ele faz agora. E o que ele faz agora, ele faz depois. Então, meus amados irmãos, o tempo é agora. A Bíblia diz que aqueles que não lutam, ou aqueles que não lutam pelo seu, são considerados descrente e nega a fé. Você não é descrente e nem você é aquele que nega a fé. Então vamos lutar pelos nossos familiares, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pela nossa casa. Como disse Josué, um dia vai acontecer na sua casa. Aquilo que Josué disse vai acontecer na sua casa também. Ele certa vez disse, Josué 24:15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você um dia vai ver, você, a sua família e outros mais que você lutou, ser abençoado pela luta, pelo esforço seu, pelaquilo que você fez por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lutar e nós vamos vencer, porque Deus é bom. Tá bom? Então amanhã nós estaremos falando mais sobre isto. Segunda-feira, você se prepare que vai dar certo em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero... Você sabe que logo após a pregação nós escolhemos o nome de 20 pessoas. E é por isso que eu digo que é bom você se manifestar, colocar seu nome lá e tudo e tal, dar um sinalzinho que você está assistindo, fazer um comentário, louvado seja Deus, para que o teu nome seja citado aqui, como esse que nós vamos falar agora. Eu quero mandar um alô para Zé Carlos, tive hoje conversando com ele, tive o prazer, o privilégio de conhecer, o João, Isaías, são os primos aqui da pastora, louvado seja Deus. A nossa amiga Roseli, estivemos agora à noite conversando com ela, Roseli. A nossa amiga Tânia também, filha da irmã Roseli. O Ricardo Férez, filho da irmã Roseli. Nosso amado irmão da igreja, Carlos Peça. Nelsa Machado. Terezinha Santos, nossa amiga também. Dani Costa. Cristiane Santos. Francisca Chave. Cadu Game, o Carlos Eduardo, meu filho. Maria Mendes, da igreja. Geisa Moura, amiga da gente. Lorival Normando, meu cunhado. Francisca Teane, amiga da gente. E Luciana Almeida. E Alciones Rodrigues. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Mas muito obrigado por você estar conectado conosco, ligadinho conosco. Louvado seja Deus. Eu te peço, amado, que você compartilhe esta mensagem. Seja um colaborador do Reino de Deus. Vá lá no YouTube, lá você vai encontrar Pastora Regina e Pastor Camilo. Visite lá, se inscreva lá no YouTube, graças a Deus. Mas eu quero que você, glória a Deus, que você divulgue, compartilhe, irmão. Vamos fazer o Reino de Deus. Porque você fazendo isso, você se tornará um discípulo de Cristo. O pagamento não vem de Camilo, o pagamento vem de Deus. Tudo que você faz para Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você investe no reino de Deus, Ele faz por você 1000 vezes mais. Ele não fica te devendo. Então compartilhe, manda essa live, vamos divulgar o reino de Deus. Eu tenho uma igreja, louvado seja, estou na igreja lá, mas Deus botou no meu coração um dia, através de um sonho,
para me fazer esse trabalho. Então aqui não é uma coisa pegado a dente de cachorro, não. Nós estamos, é uma coisa forte e poderosa em nome de Jesus. Então nós vamos fazer o trabalho, louvado seja Deus, e nos ajude a fazer. Tá bom, amado? E, mais uma vez, divulgue também esse trabalho de segunda-feira. Segunda-feira o negócio vai ser forte, nós vamos para cima mesmo, irmão. E vamos entrar nesse problema com faca entre melancia, meu amigo. O negócio vai ser quente, em nome de Deus. Vamos arrancar esse mal pela raiz, como o agricultor arranca cebola, arranca pela raiz. O negócio vai dar certo porque Deus é bom. Graças a Deus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Estamos quase encerrando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sempre deixo uma reflexão no final do programa, e hoje não seria diferente, né? Eu queria deixar uma reflexão para você guardar no seu coração. Ou você lidar com a realidade, ou pode estar certo que a realidade vai lidar com você. Vou ler de novo. Ou você lidar com a realidade, ou pode estar certo que a realidade vai lidar com você. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar, que você esteja sempre por cima e nunca por baixo. Sempre será cabeça e nunca será cauda. Que você possa abençoar e ser abençoado também por muitos. Louvado seja Deus. Boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir.